Contando com a presença unânime dos senhores e senhoras vereadoras, contando com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje e convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ad hoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 8ª sessão extraordinária, em 17 de nove de 2025, às 17h30. Presença unânime dos senhores vereadores. Matérias de expediente. Projeto de Lei do Executivo, número 27 de 2025, altera o artigo 4º da Lei Municipal 1191 de 2017, Lei do Perímetro Urbano, que dispõe sobre a nova extensão do perímetro urbano da sede do município de Roncador. A matéria foi encaminhada às comissões pertinentes para análise e emissão dos pareceres. Considerações finais, e não havendo nada mais a tratar, o presidente agradeceu a Deus pela direção dos trabalhos, a todos que estiveram presentes nessa Casa de Leis, e declarou encerrada a sessão extraordinária de 17 de nove de 2025, desejando a todos uma boa tarde. Ata número 36 de 2025 entra em discussão. Entra em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Ata número 36 de 2025 é aprovada por todos os vereadores presentes. Pauta da 29ª sessão ordinária, 22 de nove de 2025. Expediente, correspondências recebidas. Ofício 392 de 2025, do Gabinete da Prefeita. Convite para evento em 15 de nove de 2025, audiência pública para sobre a pavimentação da Estrada da Barriquinha. Evento já realizado, leia-se aqui somente para registro. Ofício 393 de 2025, do Gabinete da Prefeita. Solicitação para retirada de tramitação do projeto de lei número 34 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência do município de Roncador, Provisão e da outras providências. Matérias de expediente. Indicação 144 de 2025, da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira. Indica o ilustríssimo senhor Newton César Campos, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, sobre o recolhimento de entulhos nas ruas Projetada e Rua São Paulo, no Parque Industrial de Roncador. Indicação 145 de 2025, do vereador João Altair Albert Júnior, ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, sobre recapeamento com a camada de cimento sobre a ponte do Palmitalzinho, próximo à propriedade do senhor Antônio Rangel, sentido comunidade Alto Progresso, no município de Roncador. Indicação 146 de 2025, da vereadora Irene Kozak do Bonfim. Indica a excelentíssima senhora Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando estudos das possibilidades de se instalar energia elétrica no cemitério do Cancã, no município de Roncador. Indicação 147 de 2025, do vereador Sebastião Aparecido de Lima, ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, solicitando cascalhamento na estrada que passa pelas propriedades dos senhores Antônio Versori, Cido e Luciano, localizados no distrito do Alto São João. Indicação 148 de 2025, do vereador Sebastião Aparecido de Lima, ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, solicitando manutenção da estrada localizada na comunidade Água da Cruz, no município de Roncador. Indicação 149 de 2025, do vereador Sebastião Aparecido de Lima, ao setor de manutenção do município, sobre as trocas das lâmpadas queimadas nas ruas do distrito do Alto São João. Indicação 150 de 2025, do vereador João Altair Albert Júnior, ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, solicitando manutenções das estradas secundárias da localidade do Aterrado Alto, no município de Roncador. Indicação 151 de 2025, do vereador Flávio César Onesco, ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, solicitando que realize uma esplanada e abertura da entrada da propriedade do senhor Emílio Stachuk, na comunidade do Faxinalzinho. Projeto de lei do Legislativo, número 8 de 2025, altera a Lei 1491 de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025, no tocante à emenda impositiva, número 3 de 2024, e da outras providências.
Leitura da justificativa e encaminhamento às comissões. Justificativa. O presente projeto é apresentado com a finalidade de alterar o objeto da emenda impositiva número 3 de 2024, em razão da resposta do Poder Executivo informando a impossibilidade técnica da execução do objeto inicialmente proposto. A emenda, tal como formatada em princípio, propunha a reforma e ampliação do barracão onde são realizados os encontros da terceira idade. Porém, a própria diretoria do Grupo Rejuvenescer informou que os valores destinados seriam melhor aproveitados para a realização de pequenas reformas e a aquisição de equipamentos, tendo em vista a premente necessidade dos mesmos e que, em curto prazo, os encontros não acontecerão mais no atual local, não fazendo sentido, então, investir em um imóvel que não será mais utilizado. Sendo assim, de modo a melhor atender o interesse público, a presente lei vem alterar o objeto da emenda impositiva número 3 de 2024, a fim de que seja possível a realização de reformas e aquisição de equipamentos. Os autores. Projeto de lei número 8, 2025, projeto de lei do Legislativo, será encaminhado às comissões. Projeto de lei do Executivo, número 28, 2025, concede ad referendo ao termo de cooperação técnica firmado entre a Facitec, Desenvolvimento e Tecnologia Limitada, e o município de Roncador. Revoga a Lei Municipal número 1277 de 2019 e dá outras providências. Leitura da justificativa e encaminhamento às comissões. O presente projeto de lei tem por objeto a cessão de direitos de uso de serviços de instalação e de suporte técnico operacional do sistema SICOM, Sistema Integrado de Consignação Online, módulos de consignante e servidor de propriedade da Facitec, a fim de possibilitar a operacionalização e controle das consignações no âmbito da administração direta e indireta do município de Roncador. Tendo em vista a modernização e controle das rotinas empregadas na sistemática de consignação em folha de pagamento, desconto das entidades conveniadas com essa municipalidade, objetivando o controle operacional e gerencial efetivo e automático das referidas operações de consignações em folhas de pagamento. Por essas razões, o presente projeto de lei foi elaborado em conformidade com o princípio da legalidade e dentro da finalidade atribuída à administração pública, além de respeitar o princípio da publicidade dos atos do poder público, demonstrando aos munícipes como estão sendo conduzidos os rumos do município. Certo da atenção que a propositura merece, manifesto minhas considerações pessoais à edibilidade que compõe esse poder constituído, pelo que submetemos à apreciação e aprovação desse projeto de lei, posto tratar-se de matéria de relevante interesse público, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, consoante previsão expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Paço Municipal João Tales Mendes, em 15 de setembro de 2025, assinatura Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 28 de 2025 será encaminhado às comissões. Projeto de lei do Executivo número 29 de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal de Roncador a fomentar atividade industrial no Distrito do Alto São João, mediante concessão de incentivos à instalação e manutenção de empresa do ramo de confecção e da outras providências. Leitura da justificativa e encaminhamento às comissões. A presente proposição legislativa tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a conceder incentivos à instalação de empreendimento no ramo de confecção de roupas jeans e logística de distribuição do Distrito do Alto São João, conforme plano de trabalho em anexo, em estrita observância à Lei Municipal no 798 de 2005, que instituiu o Programa Municipal de Fomento à Atividade Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços. A iniciativa encontra respaldo ainda na Lei Orgânica do município de Roncador, que prevê como competência privativa do município fomentar atividades econômicas, estimular o cooperativismo, apoiar micro e pequenas empresas e promover a geração de empregos e renda. Do mesmo modo, a Constituição Federal, em seus artigos 170 e 174, confere ao Estado o dever de promover o desenvolvimento econômico, a valorização do trabalho humano e a redução das desigualdades sociais. O Distrito do Alto São João é uma das localidades que mais carecem de oportunidades de emprego e renda, sendo notória a migração de mão de obra em busca de oportunidades em outros centros.
Essa realidade gera impactos negativos para a comunidade local, como o esvaziamento populacional e a diminuição de consumo interno e a redução de arrecadação municipal. Nesse contexto, a instalação de uma unidade produtiva no setor de confecção tem grande potencial de transformação, pois se trata de atividade intensiva em mão de obra, especialmente feminina e jovem, o que contribuirá para a inclusão social, a fixação das famílias no território e a circulação de renda local. O plano de trabalho que embasa a presente propositura prevê a geração imediata de 20 postos de trabalho diretos, com a possibilidade de ampliação, além da movimentação de toda a cadeia logística, desde o fornecimento de insumos até a distribuição regional da produção. Ressalta-se que os salários serão pagos conforme convenção coletiva de trabalho, garantindo condições dignas e proteção social aos trabalhadores. Por óbvio, o procedimento de seleção de empresas interessadas será realizado conforme critérios estabelecidos à Lei de Licitações, Lei Federal nº 14.133, de 2021. A concessão de incentivos pelo prazo inicial de 60 meses encontra amparo legal e permitirá a consolidação do empreendimento, ao mesmo tempo em que vincula a empresa ao compromisso de manutenção ininterrupta das atividades, excetuadas hipóteses de força maior devidamente justificadas. O projeto de lei prevê expressamente a possibilidade de designação de servidor público municipal para acompanhamento e fiscalização da execução do plano de trabalho, assegurando a correta aplicação dos incentivos concedidos e o atendimento dos resultados sociais esperados, em consonância com o princípio da transparência e da eficiência da administração pública. Diante do exposto, a presente iniciativa busca instrumentalizar o desenvolvimento econômico local, gerar empregos, reduzir desigualdades sociais e fortalecer a indústria de confecção regional, atendendo não apenas o interesse público imediato, mas também as diretrizes constitucionais da justiça social, dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho. Assim, submete-se o presente projeto de lei à apreciação desta egrégia Câmara Municipal, contando com a aprovação dos senhores vereadores, para que possamos implementar mais esta ação de fomento em benefício à população do Distrito do Alto São João e de todo o município de Roncador. Passo Municipal João Atales Mendes, em 5 de setembro de 2025, a assinatura Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 29 de 2025 será encaminhada às comissões. As indicações também serão encaminhadas agora para os secretários para que sejam tomadas providências. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 21/2025 prorroga o Plano Municipal de Educação regulamentado pela Lei nº 1117 de 11 de junho de 2015. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2026 a Lei nº 1117 de 11 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação até a sua substituição por nova lei com o mesmo objeto. Artigo 2º. O prazo de prorrogação e a vigência da nova lei do PME dependerá da aprovação do projeto de lei número 2614 de 2024, que dispõe sobre o novo Plano Nacional de Educação e cujo artigo 6º concede um prazo de até 1 ano após sua publicação para que os municípios aprovem seus respectivos planos municipais. Artigo 3º. Até a aprovação do Plano Municipal de Educação, os órgãos responsáveis pela sua aplicação deverão dar continuidade ao trabalho de execução das metas e estratégias definidas pelo plano ainda vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal João Atales Mendes, em 2 de setembro de 2025. Assinatura eletrônica Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 21 de 2025 entra em primeiro turno de discussão. Entra em votação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 21 de
de 2025, aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras. Projeto de Lei do Executivo número 27 de 2025 altera o artigo 4º da Lei número 1191 de 2017, Lei do Perímetro Urbano, que dispõe sobre a nova extensão do perímetro urbano da sede do município de Roncador. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Peralta Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a pertencer ao perímetro urbano da sede do município de Roncador o imóvel que assim descreve. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PT0 de coordenadas norte 72, 80, 8, 21, 42 e leste 37, 17, 79, 17, datus Sirgas 2000 com meridional central -51, localizado o código INCRA. Fechando o ciclo com as coordenadas norte 72, 80, 8007, 2 e leste 37, 17, 69, todas as coordenadas, encerrando essa descrição, todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da prestação RBMC e de coordenadas leste e norte, localizadas e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas no meridiano central -51, tendo como datum Sirgas 2000, todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Plaça Municipal João Tales Mendes, em 8 de setembro de 2025. Assinatura Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de Lei do Executivo número 27 de 2025 entra em primeiro turno de discussão. Entra em votação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei do Executivo número 27, aprovado por unanimidade dos senhores e das senhoras vereadoras presentes. Se tratando de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, passo a palavra para a senhora vereadora Adriana de Freitas. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras e vereadoras, aos internautas. Então, só falar um pouquinho desse Plano Municipal de Educação e lembrar a população que uma das metas que tem nesse plano, num plano municipal nosso, é a educação integral de 100% das nossas crianças aqui no município. E na época de campanha, nos foi muito solicitado da parte dos pais o retorno lá do SEDESC, o retorno dos projetos de contraturnos. Então, esses programas aos quais a gente está lá no meio envolvido, lecionando, fazem parte dessas metas que nós temos no Plano Municipal de Educação, que é a nossa ampliação de jornada. Não me recordo certo a porcentagem, mas foi colocado lá que a gente teve a participação na época que estava sendo escrito, de um aumento gradativo a cada ano, né? Só para lembrar, hoje as crianças lá estão no SEDESC, eles fazem fanfarra, eles fazem dança, fazem informática, apoio na parte pedagógica, e eles estão lá dando show, inclusive nas partes das apresentações que nós temos, né? E um outro assunto é causas animais, né? Tá rolando uma conversa aí, a maior parte dos vereadores também estão recebendo ligações da população que está querendo dar de cachorrada, de punhado, para ser castrado, né? Então, não é bem assim que está acontecendo aqui em Roncador. Nós temos que levar em consideração que esses programas que estão sendo resolutivos, que está vindo aí,
vem de encontro com a emenda impositiva do vereador, a qual foi dividido para o par e a paz. Lá o par vai ficar com a castração, o valor foi dividido para as duas organizações, e a paz lá do Claudinei, com a parte logística ali de acolhimento desses animais. Então, nós temos que pensar, porque toda essa documentação está no jurídico do executivo, já está bem adiantado, então logo, logo nós já teremos os retornos, os repasses para essas organizações para o trabalho ser feito. Então, nós temos que só respeitar a parte da legalidade, não é assim de uma hora para outra. Fazem quantos anos que a sociedade, a população clama por essa política pública, até então não foi se feito nada, agora que começou todo mundo quer jogar todos os problemas como se fosse para ser resolvido de imediato. Então nós temos que ter um pouquinho de paciência aí, tá para sair a qualquer momento, e quando oficialmente for feito o repasse, essas organizações vão sentar, vão definir critérios para ser resolvido e sair dentro dos critérios que vai ser colocado pelas próprias organizações. Então, se em algum momento as pessoas se precipitarem, né, em pegar animais e trazer para castração, ainda não tem o recurso, gente. Só está em processo, quase pronto, mas acalmar o coração aí um pouquinho, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Adriana. Com a palavra, o vereador Antônio Martins. Senhores presidentes, senhora e senhores vereadores, eu queria aqui só, a título de informações e para a população, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, os trabalhos da prefeita doutora Marília aí, em busca de recurso, em busca de emenda para o asfalto das estradas da área rural. Então, hoje mesmo vai ter uma audiência pública sobre o asfalto que vai sair ali para o Barro Preto, sentido aos Parques do Gabirovas. Já foi feita uma audiência pública ali na Barriquinha, que também já tá certa ali para a construção daquela estrada da Barriquinha. Aí temos também do Faxinalzinho, futuramente ali do Jararaca, e futuramente com certeza vai ter mais coisa por aí. Queria parabenizar a doutora Marília, o Vivaldo, que é o gestor anterior, porque, querendo ou não, tem município aí que não tem a negativa e não está conseguindo buscar recurso. Então o Vivaldo fez um belo trabalho, deixou a casa em dia, fez o dever dele, e agora a doutora não tem como ela tem tudo para buscar recursos, porque se não fosse um gestor anterior deixar a casa em dia, ela ia ter dificuldade. Mas graças a Deus ficou tudo certinho, estou tudo com as negativas, e ela está correndo atrás dos benefícios para a população de Roncador. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Martins. Com a palavra, o vereador Sebastião Aparecido de Lima. Boa tarde a todos, aqueles que acompanham nós pelas redes sociais. Eu gostaria de fazer parte aqui da indicação do vereador João Altair, o 145. Essa ponte aqui, ela é divisa de Pitanga com Roncador. Eu não sei se tem que, para poder finalizar ela, ele tem que pedir autorização para Pitanga. Eu não entendo muito bem essa parte, mas eu queria fazer parte também. Ela fica na divisa lá e quando chove bastante, toda a terra que põe lá e o cascalho, a enxurrada leva embora. E sobre essa indicação minha aqui, 147, eu já tinha feito faz uns 10 dias atrás, e foi feita a estrada lá essa semana, né, Júnior? E ficou muito boa, né? O moleque está de parabéns lá com essa estrada. Então daí, Paulinho, acho que daí não precisa encaminhar isso aqui pro 147 lá pro Leca, tá bom? Já, essa foi feita, ficou muito boa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sebastião. Com a palavra, o vereador João Altair Albert Júnior. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais,
Agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente e visto nosso trabalho aí no dia a dia. Queria falar um pouquinho sobre o que a Adriana mencionou, da causa animal ali, da verba impositiva do mandato passado. Na verdade, assim, eu acredito que é uma coisa muito importante, precisa ser feito, só que não pode ser atropelada a coisa tem que acontecer de maneira tranquila, ver certinho, fazer os critérios, porque o dinheiro também, ele não é uma verba tão grande. Então, hoje, se for ver um preço de uma castração aí, dá para se fazer muita coisa, mas não é aquela... Então, tem que fazer critérios, ver como usar certinho. Não adianta a gente pegar aí as instituições aí e sair atropeladas aí e começar a fazer a coisa sem nenhum sentido. Então, eu até convido os vereadores aí, a partir do momento que liberar a verba aí, fiscalizar também isso aí, para não ser o dinheiro usado de forma errada. Eu queria, com certeza, Cidinho, você faz parte sim comigo aqui na indicação. Ali é um lugar complicado, porque é divisa de município, sempre divisa, nem o lado de lá cuida, nem o lado de cá cuida. Então fica meio... só o de cá, na verdade, né? Só o de cá. Então ali está fácil de resolver, a estrutura da ponte é boa, falta dar eu acredito ali, se colocar uma camada boa de concreto, ajeitar a cabeceira dela, resolve o problema. Porque ali só vai colocando terra, quando chove forte que ela enche, ela vai embora e não consegue passar. Então ali não é tão difícil de resolver. Outra coisa, a minha indicação número 150 de 2025, também ali na Terra do Alto, a gente não pode mexer na 158. 158 por CBR do governo federal, o DENIT, que tem que fazer a manutenção. Tem uma empresa responsável, mas as estradas secundárias, eu andei semana passada fazendo vacinas lá e trabalhando na região. Então ali está principalmente para o pessoal poder tirar o leite, poder escoar ali sua produção agrícola. As estradas secundárias estão bem deterioradas. Eu tenho certeza que o pessoal do pátio já deve ter um cronograma aí para poder atender, mas ali é um lugar que eu, se eu pudesse dar um conselho ao chefe do pátio, dar uma prioridade ali, porque o pessoal está sofrendo. Principalmente a questão de escoamento de água e cascalho. Então, seria de suma importância. E com relação a... Voltando a falar da questão animal, outra coisa que a Adriana falou muito importante, ficou-se vários anos sem essa cobertura, sem esse atendimento, igual a gente fala da patrulha rural aí, que está fazendo os cortes aí também. Então, assim, tem muita coisa que tem que se ajustar. Mas para tudo tem que ter um começo. E no começo a gente vai errar, a gente vai acertar, mas a intenção é fazer com que a coisa funcione, fazer com que a política pública chegue em quem precisa. E eu acho que é esse o nosso intuito aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João Altair. Com a palavra, a vereadora Irene Kozak do Bonfim. Meu boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadora, e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui fiz uma reivindicação para a nossa prefeita, doutora Marília, para se puderem, né, para fazer um levantamento, se tem como pôr um padrão de energia lá no cemitério do Cancã. Por quê? Porque hoje é tudo feito no concreto, e ali, como diz, é difícil para o pessoal estar fazendo tudo manual, né? Daí, tendo um padrão de energia, como diz, facilita o trabalho para eles fazer os túmulos, né? Que hoje é tudo tipo gaveta, né? E também para quem quer fazer como que eu falo, gavetas, para ter acesso para fazer os parafusamentos ali que precisa parafusar ali, né? Porque vamos supor, se for fazer manual, acaba depois destruindo, né? Para pôr outro, para fazer, como disse a família que quer fazer gavetamento, tem que estar destruindo o túmulo para fazer o outro, e acaba dando prejuízo. E daí que eu quero que a prefeita pense com carinho nessa questão de pôr um padrão de energia ali no cemitério do Cancã. E também aqui eu recebi agora há pouco como diz, uma pessoa pedindo que verifique ali na rua João Rosa, no conjunto Sol Nascente. Está muito escuro, queimou as lâmpadas, e que dão uma olhada lá, porque não tem como nem andar à noite, está muito escuro mesmo. Tá, é isso aí, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Irene. Com a palavra, o vereador Flávio César Onesco.
Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham aí. Fiz uma indicação aqui para o seu Ismael Veloso, para estar fazendo um serviço ali na comunidade faxinalzinha ali do seu Emílio Stachuk ali. Uma abertura ali de um carreador ali que está com dificuldade para tirar a produção de fumo dele ali quando o tempo chove. E dá mais uma ajeitadinha num esplanado lá. E queria dar uma cobradinha aqui também na Secretaria da Agricultura, que não sei como é que vai ficar agora, que o diretor da Pecuária pediu a conta, né? Está bem crítico essa coisa aí, porque a gente que é da área rural, não sei se alguém recebeu ligação esses dias para ver como é que era, porque na verdade era para estar tocando essa patrulha já. Tem bastante produtor que ligou que estava com milho lá esperando para plantar, e bem no fim não foi contratado os operadores, e a coisa deu uma desandada aí. Até liguei para o seu secretário da Agricultura, disse que é o Thiago e a Cleia que estavam na frente disso daí. Daí eu quero ver como é que eles vão ter que tomar uma decisão essa semana, ainda mais que agora que choveu, e que eu acho que semana que vem agora a cobrança vai ser grande, né? Ou sei lá como é que vão atender, porque todo mundo não vão conseguir atender. Mas eu acho que esse produtor mais pequeno aí, que realmente que não tem maquinário, que não tem condições, eu acho que tinha que abrir uma exceção para esse tipo de pessoa e até alinhar, entrar nos eixos aí, porque a coisa não está fácil. E agradecer ao seu Ismael Veloso aí, que vem atendendo os pedidos que a gente faz aí. Na verdade, se não é para a gente, é para a população, né? Vem fazendo um belo trabalho aí e atendendo, e a gente fica grato com isso daí. E hoje era só, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, a vereadora Marilza Dias de Assis Ferreira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem, todos os internautas. Eu fiz uma indicação aqui para o senhor Nilton em relação aos entulhos, né? A gente está com um grande problema na cidade. E eu tive uma conversa com ele até fez um cronograma. O que está acontecendo? Ele passa determinada semana, né, numa localidade, ele acaba de retirar todos os entulhos e ele nem acaba de retirar, no outro dia o pessoal coloca entulho de novo, né? Então nós estávamos com uma situação ali bem delicada ali aqui no Parque Industrial, né, ali entre a rua São Paulo, a Rio de Janeiro, mais ou menos ali, nesse meio. Entulhos, assim, o pessoal colocando na frente da casa dos outros, de muro, né, aproveitando o muro dos outros e colocando ali entulhos. Eu fui lá, estava a quantidade muito grande. Então eu fiz uma indicação para o recolhimento desses entulhos, mas ele acabou de me mandar uma mensagem que já passou lá, já recolheu tudo, hoje eles já fizeram a limpeza. Então ele até solicitou uma reunião com todos nós, os vereadores, né, para poder estar ajudando, né, um projeto, uma solução, porque está bem complicado, né? São poucos equipamentos também, são poucas pessoas e assim a demanda é muito grande do município e da maneira que está acontecendo está bem difícil mesmo para estar recolhendo esses entulhos, né? E agora a gente sabe que começa a esquentar também, é muito entulho, é bichos, é insetos e fora a dengue também. Então, fica aí o meu agradecimento também para o Nilton, que está aí correndo atrás e atendendo as demandas do município. Só isso hoje, obrigada. Obrigado, vereadora Marilza. Com a palavra, o vereador Genauro Ruba. Agradeço, senhor presidente, e dispenso o uso da palavra. Obrigado, vereador Genauro. E não havendo nada mais a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas mídias sociais, a todos que se fizeram presente nessa Casa de Leis e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.